Isso aí, 8h37, programa Debates e Opiniões, aqui pela nossa Rádio Santa Isabel. Nós vamos ao ar todos os sábados no www.radiosantaisabel.com.br. A última música da nossa trilha sonora de agora foi Torre de Babel, propício para o momento, né? O mundo está numa verdadeira Torre de Babel. Os humanos, os homens e as mulheres não se entendem, não conseguem se entender. Mas, voltando aqui para a terrinha, o promotor Delton Dallagnol, ele já deu várias entrevistas, né? E nessa que a gente colheu aqui, ele falou sobre o presidente Lula e a presidenta, o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma. E ele afirma que contra Lula e Dilma não tem nada aí sendo investigado. Nós captamos aí o áudio, vamos ouvir o que o promotor tem a dizer, mesmo sendo espremido aí pela jornalista, né? E ele garante aí que a corrupção não começou nem aumentou no governo de Lula e de Dilma, que sempre existiu. Vamos ouvir aí o que o promotor responsável aí pelas investigações aí da Lava Jato e de todas essas, ele tem a dizer aí sobre esta questão. Vamos ouvir. Especificamente. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas colocam a responsabilidade da corrupção sobre o partido A ou o partido B, o governo A ou o governo B. Mas o que nós vemos ao longo da história, quando nós olhamos para a história do Brasil, é que a corrupção não tem partido, a corrupção não tem cor. A corrupção foi praticada ao longo de toda a história por diferentes partidos e governantes. É interessante que a expressão Maguilama foi criada no governo Getúlio Vargas com referência especificamente à corrupção. Essa expressão foi utilizada de modo reiterado ao longo de todos os governos, ao longo da ditadura, inclusive. Existiu corrupção em toda a história do Brasil. Mas até para a gente contextualizar no momento histórico, primeiro surgiu o caso mensalão, chamaram o maior caso de corrupção da história do país. Até de repente surge chamaram muito maior. Então, o maior caso de corrupção da história do Brasil. Por mais que o senhor diga que a corrupção não está ligada a um partido ou um governo, o senhor diria que a corrupção cresceu ou aumentou nos governos do PT? Eu não diria isso. Eu diria que existem diversas corrupções em diferentes governos, em diferentes esferas, na esfera estadual, na esfera municipal, só que a corrupção é um crime muito difícil de você descobrir. Ela é praticada em quatro paredes, existe um acordo de silêncio, porque nem corrupto, nem corrompido, nem corruptor querem revelar a corrupção, não só porque eles vão ser punidos, mas porque eles querem os benefícios. Além disso, o pagamento da propina é feito de modo escondido, dissimulado. É difícil você produzir prova de que houve pagamento de propina. Mas o senhor acha que podem ter acontecido casos, então, tão imensos quanto a Lava Jato, tão sérios, graves quanto a Lava Jato, quanto o mensalão, em outros governos, só que casos que não tenham vindo agora, não foram investigados? Não que não foram investigados, mas não existiram evidências que permitiram, ou alguém noticiando esse fato, ou não houve uma linha de investigação que permitiu chegar a esses fatos. Nós escutamos pela própria mídia, em governos anteriores, que não são do PT, governos federais, que existiu um grande nível de corrupção em diversas esferas, talvez em privatizações também na área estadual. Existem rumores nesse sentido. O Arnaldo Gabor tem uma frase que ele fala que a Lava Jato revela coisas sempre saídas, mas nunca provadas. Nós não podemos ter a ilusão de que nós resolvemos um problema de corrupção no país mudando o governante. Nós já cometemos esse erro no passado. Nós já elegemos um presidente que seria o caçador dos corruptos, o caçador dos marajás. E essa história não acabou bem, não é verdade? O que nós vemos, se nós voltarmos a mais tempo atrás ainda, é que desde o século XVII, Padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, ele falava que os governantes portugueses, eles vinham ao Brasil não para buscar o nosso bem, mas para buscar os nossos bens. Paulo Roberto Costa, no começo do acordo de colaboração dele, ele sentou nele e falou: olha, o que eu tenho para contar aqui para vocês
começou em 1808, quando a família real veio ao Brasil, fugida de Napoleão, não existia uma estrutura palaciana, se hospedou na casa do traficante de escravos, que é a Quinta da Boa Vista, e concedeu uma série de benefícios públicos em particular em função disso. Ou seja, corrupção vem de longa data, não é um problema de hoje. Nós temos resolver isso, nós precisamos de instituições e sistemas mais saudáveis. Procurador, retomando onde a gente parou, né, o ex-ministro José Dirceu foi um homem forte do governo Lula. O ex-presidente Lula está sendo investigado? Nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos. Quando existe uma evidência de que uma pessoa seja vinculada a um fato criminoso, essa pessoa passa a ser investigada. O presidente Lula não é nosso investigado. A presidente Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante 7 anos, de 2003 a 2010. Ela tem alguma responsabilidade jurídica ou política pelos fatos pela corrupção na Petrobras ou por até negócios mal feitos, como a refinaria de Passaginho, por exemplo? Nós, como Ministério Público Federal, nós atuamos especificamente na investigação de atos de improbidade administrativa e de atos criminais. Para nós imputarmos esse tipo de atos, nós temos que provar que essa pessoa atuou com o mínimo de consciência e vontade para que esses atos fossem praticados. Em relação a ela, nós não temos nenhuma evidência, como na resposta à pergunta anterior. Não é o caso também. Não é o caso também. Pois é, essa aí foi a entrevista, né, fornecida pelo promotor Dallagnol, que é um dos promotores federais que estão aí frente às investigações sobre, como eu já tinha dito, as várias fases aí da Lava Jato. Então, e ele fala, né, espremidamente, a repórter insiste, retoma o seu norte da entrevista por várias vezes e o promotor reafirma, né, que a presidenta Dilma e o presidente Lula não estão sob investigação, que de fato mesmo a gente vê que eles estão sempre sendo investigados, né, gente? Mas oficialmente não estão em investigação. Isso prova que não tem nada, ou não teria nada contra eles a respeito desses rumores aí, desses assaltos aí à Lava Jato. São 8h45. O Ministério do Trabalho está dizendo que mais empregos, né? Que há mais emprego do que desemprego. Vamos ver o que tem aí o Ministério do Trabalho para nos dizer. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, ele fala que foi criado com registro permanente de admissões e dispensas sob o regime da CLT, é utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Esse cadastro serve ainda como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. E neste cadastro, né, há uma margem aí de mais empregos, se bem que o desemprego ainda é um problema seríssimo no Brasil, e principalmente quando o país atravessa crises, né? Como eu disse, o dono do capital, o dono do meio de produção, ele retira o seu dinheiro do investimento, né? Investimento é tu abrir uma empresa, contratar trabalhador, comprar matéria-prima e produzir. Ele para de fazer isso. Ele para de fazer isso, recolhe o seu dinheiro, deixa o seu dinheiro guardado ou aplica em algum papel de exploração de mercado, né? Aquele que estiver rendendo mais, e não produz e desemprega. E isso causa a crise econômica, isso causa inflação, e aí o ciclo, todo mundo já sabe que é terrível.
o governo interino, com suas ações, está aí campeando, né, ou espalhando, ou espraiando, como sempre diz o Olívio Dutra, má notícias pelo Brasil e se tornando um governo ilegítimo aqui dentro e ilegítimo lá fora. E a ONU critica o fim da CGU e a interferência na empresa brasileira de comunicação no governo Temer. Então, nos últimos dias, a diplomacia brasileira tentou evitar que o comunicado fosse divulgado, temendo a repercussão negativa que poderia ter. Em entrevista à TV Globo, o presidente em exercício negou a possibilidade de reeleição, mas mesmo assim a ONU critica a decisão de Michel Temer de transformar a Controladoria Geral da União, a CGU, no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que questiona a interferência do Palácio do Planalto na direção da empresa brasileira de comunicações, a EBC. Num comunicado emitido ao mesmo tempo pela ONU e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as entidades também alertam para o risco para a liberdade de expressão. Nos últimos dias, a diplomacia brasileira tentou evitar que o comunicado fosse divulgado, temendo a repercussão negativa que poderia ter, mas nesta sexta-feira as entidades decidiram ir adiante com a medida. Abre aspas, a interferência na direção da EBC e a conversão da CGU em ministério são passos negativos para um país conhecido pelo seu sólido compromisso com a liberdade de opinião e expressão. Fecha aspas, afirmam o relator das Nações Unidas, a ONU, sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão, David David Kaine, e o relator interamericano pela liberdade de expressão, Edson Lanza. Abre aspas, nos últimos anos, os principais avanços alcançados no Brasil, em termos de promoção do direito à informação, se beneficiaram fortemente do trabalho da CGU, apontou Lanza. Segundo ele, foi a instituição que promoveu a Lei de Acesso à Informação no ano de 2011. Por conta de sua ligação direta à Presidência da República, a CGU pode oferecer uma oportunidade de recurso a todos aqueles a quem o acesso à informação havia sido negado por ministérios e outras instituições federais. É importante garantir a manutenção dessa capacidade no novo arranjo institucional, disse o relator. As organizações que proporcionam o acesso à informação e promovem a prestação de contas devem ser protegidas de interferências políticas. Qualquer alteração no funcionamento da antiga CGU deveria visar torná-la mais autônoma e independente de determinações do Poder Executivo, insistiu Kaine. Eita, nomezinho difícil, Kaine. Ele ainda expressou preocupação com as notícias de que o novo ministro da Transparência sugeriu que funcionários da instituição insatisfeitos com o novo governo deixassem a organização. Outra crítica se refere à decisão do presidente interino Michel Temer de substituir o diretor da empresa brasileira de comunicação, Pedro Varone, em 2 de junho, o diretor da empresa brasileira de comunicações foi reconhecido, ou reconduzido, melhor dizendo, ao seu cargo por uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Antes do seu
retorno, a nova direção havia suspendido o contrato de alguns jornalistas em razão de um alegado viés político contrário ao novo governo e cancelado alguns programas de televisão, afirmou a nota. Tomamos nota das preocupações expressadas pelo governo sobre a situação econômica da empresa brasileira. Entretanto, essas preocupações não justificam interferência na administração de uma empresa pública nacional e, em particular, no seu trabalho jornalístico. Portanto, felicitamos a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, por reconduzir o diretor da empresa brasileira de comunicação ao seu cargo, afirmou Caine. Pelas normas internacionais, os estados devem assegurar que os serviços públicos de radiodifusão tenham um funcionamento independente. Isso significa fundamentalmente garantir a autonomia administrativa e liberdade editorial, completou Lanza. Os peritos justificaram a declaração, apontando que a iniciativa de desenvolver uma empresa pública nacional alternativa com status independente foi um esforço positivo para a promoção do pluralismo na mídia brasileira, em especial considerando-se os problemas de concentração da propriedade dos meios de comunicação no país. Lanza ainda manifestou preocupação com os posicionamentos recentes de algumas autoridades brasileiras que sugeriram o fechamento da empresa brasileira de comunicação. O Brasil está passando por um período crítico e precisa garantir a preservação dos avanços que alcançou na promoção da liberdade de expressão e do acesso à informação pública ao longo de das duas últimas décadas, disseram os relatores. Segundo a nota, ainda dos relatores, iniciaram um diálogo com o governo brasileiro quanto à contabilidade das medidas adotadas pelas autoridades em relação aos padrões internacionais ligados ao direito à expressão de opinião, a liberdade, o direito à liberdade de opinião e expressão. Então, esse é, os reflexos de um governo ilegítimo, de um governo golpista no Brasil, e isso já chegou lá nas portas da ONU. O mundo todo, vê, que o golpe é um absurdo, é um absurdo, e está sendo comparado também ao mesmo, as mesmas, não nas mesmas circunstâncias, mas as mesmas, os mesmos reflexos, de um golpe militar de 1964. Esse aqui que vos fala tinha apenas 2 anos, mas a gente cresceu ouvindo falar dos atos de terror, e de falta de liberdade que foram introduzidos forçosamente na cultura brasileira. E o golpe militar de 1964 instaurou no Brasil uma forte censura praticada nos atos institucionais, os chamados AI 1, 2, 3, 4, 5, entre tantos outros atos que teve esse período, que foram criados para aumentar a repressão no Brasil sobre a população, ou qualquer manifestação que fosse contrária ao governo imposto no país. Não demorou
para a música, enquanto manifestação artístico-cultural de forte teor político, estar entre os principais alvos da censura. Mas nem isso calava a voz dos artistas. Então, tem músicas aí como Cálices, Torturas da Ditadura Militar, Alegria, Alegria. E na nossa discoteca de hoje a gente vai tentar trazer algumas delas para você. Vamos falar agora de Alegria, Alegria, né? A música Alegria, Alegria foi lançada em 1967 por Caetano Veloso. Valorizava a ironia, a rebeldia e o anarquismo a partir de fragmentos do dia a dia. Em cada verso, revelações da opressão do cidadão em todas as áreas sociais. A letra critica o abuso de poder e da violência, mas as más condições do contexto educacional e cultural estabelecido pelos militares, os quais interessavam formar brasileiros alienados. Vamos ouvir aí Alegria, Alegria.